Mesmo com a popularidade em baixa, o escândalo do INSS e a recusa de um deputado do União Brasil a aceitar ser ministro, o presidente Lula declara ser candidatíssimo em 2026. O nosso entrevistado agora, o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Tudo bem, Cristiano? Como sempre, uma honra te receber aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso sempre. Eu começo perguntando, esse escândalo do INSS, qual o potencial para atingir o governo? Porque a gente estava falando sobre isso aqui, o governo vai ter que se virar para devolver o dinheiro dos aposentados, dos pensionistas. O problema é saber se esse dinheiro não foi encontrado. Como é que fica a situação do governo, Cristiano? Bom, Thiago, o governo tem que dar um jeito na identificação aí de onde foi para esses recursos. A gente viu que alguns bens também foram apreendidos, de alguma forma esses bens podem ser leiloados e com isso revertido a essas pessoas que foram lesadas com esse escândalo, né? É um escândalo sério, inclusive tem uma audiência pública prevista para a próxima semana com o ministro Carlos Lupe no Ministério da Previdência, na Comissão da Previdência da Câmara. Ele iria lá, o convite tinha sido para ele comentar sobre as ações da pasta, muito provavelmente esse vai ser o tema. Thiago, e lembrando também que a gente tem uma medida provisória que fala sobre o consignado do setor privado em tramitação no Congresso Nacional. Então, o que a gente pode ter também eventualmente, os parlamentares querendo colocar ali alguma coisa que aumente o rigor dos bancos, né, para eles fazerem esse tipo de concessão de consignado, né? Talvez um critério maior, eventualmente presença física do aposentado nas agências, enfim, alguma coisa, sem dúvida nenhuma, tem que fazer. Gera um constrangimento para o governo, Thiago, porque envolve alguns sindicatos, o montante é muito expressivo, e também o alvo disso, né, são pessoas que dependem muito desse recurso, aposentados e pensionistas aí do INSS. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Você, Dora. Boa noite, Cristiano. Vamos continuar nesse assunto, porque essa história tem um potencial de estrago muito grande, né? Porque fala de INSS, é de fácil compreensão. Você acha que o governo está evidentemente numa tentativa de redução de danos, tentando emplacar a versão de que, olha, na verdade, o governo não tem nada a ver com isso, não tem nenhum tipo de responsabilidade, porque foi o governo quem investigou e que agora está tomando providências, mas não tomou as providências de 23 a 24, diante do aumento de reclamações, mais de 1 milhão de reclamações, não foram suspensos os pagamentos. Você acha que o governo tem capacidade de emplacar essa versão, de se sair bem dessa história? Olha, Dora, tem, dependendo aí dos próximos capítulos, né? O governo tem que agir muito rapidamente. Agiu na demissão, por exemplo, do presidente lá do INSS, mas a questão do ressarcimento, a questão das punições, todo o apoio às investigações, medidas ali para tentar conter maiores danos. Agora, dependendo, se houver surgimento de fato novo, o governo vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo, entendeu? Então depende muito dos próximos eventos, dos próximos passos. Mas acredito que o governo, nesse momento, pelo menos no início, agiu rápido para conter esse dano. Agora, a gente precisa aguardar as investigações para ver o dano, para ver a dimensão que isso tem, a quantidade de pessoas e entidades envolvidas, porque isso pode se alastrar. E, eventualmente, isso pode acabar se tornando uma disputa política no Congresso Nacional com criação de CPI. Por exemplo, por mais que as CPIs elas tenham perdido muito do seu potencial né, de investigação, mas ela pode criar um barulhinho aí, ser chato para o governo, no momento que o governo precisa focar em medidas mais populares, como a questão do imposto de renda, e também está tentando recuperar os seus índices de popularidade. Pergunta agora, Cristiano, de Nelson Kobayashi. Cristiano, boa noite, é um prazer falar contigo. Eu queria saber como é que você analisou
a recusa do deputado Pedro Lucas, do União Brasil, para compor um ministério que é tão concorrido, tão procurado por tantos parlamentares, por tantos políticos, e uma recusa depois de um anúncio feito pelo próprio governo. O que isso significa para você politicamente? Bom, Tiago, no mínimo um constrangimento imenso, né? Porque o presidente, quando ele vai a público, anuncia o nome, espera-se que isso já esteja tudo muito bem alinhado, tudo muito bem negociado. Viu-se que não foi. E o presidente também negociar uma substituição de um ministro, devolvendo à Câmara dos Deputados um deputado federal, pegando um outro deputado federal, mas a negociação sendo toda conduzida por um senador, viu-se ali que a gente tinha um problema. Então, o União Brasil dos partidos que compõem a base aliada, o mais distante do governo, o que apresenta menor índice de adesão ao governo. Então, isso mostra já esse posicionamento que o União Brasil tem. O partido não queria aumentar essa proximidade com o governo, até porque havia um movimento do Juscelino Filho, que foi ministro, ser líder, e o pessoal achava que isso poderia vincular muito o partido. E na próxima terça-feira, também, Kobayashi, vai haver a formação de uma federação com o PP. E essa federação foi trabalhada pelo senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, essa relação entre governo e União Brasil tende a ficar ainda mais distante a partir da formação dessa federação. Lembrando também que a União Brasil também tem um candidato a presidente da República, que é Ronaldo Caiado. Então, foi essa relação, ela permanece ruim, ela permanece ali no mínimo necessário, e União Brasil continua na base do governo muito mais pela pessoa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E, Cristiano, você fala da federação, né, entre União Brasil e o Progressistas. A grande dúvida é saber o seguinte: o próprio União Brasil já vinha com essas divisões, até essa indicação do ministro para o governo, houve essa divisão. E como é que fica agora uma federação com dois grandes partidos? Como é que os caciques vão se entender? O que eles podem justamente chegar a acordos, e a própria candidatura do governador de Goiás, que já era dúvida com a União Brasil apenas, e como é que fica com progressistas? Bom, Tiago, a minha avaliação é que essa federação, ela praticamente, ela reduz muito a chance do Caiado ser candidato a presidente da República. Já era pequeno, interessa ao partido fazer esse movimento também, né? Por enquanto não tem nenhum problema lançar um candidato, mas essa federação, ela reduz muito a chance do Caiado seguir nesse projeto presidencial. A gente já vê uma disputa ali de quem que vai ser o presidente, por exemplo, dessa federação. Arthur Lira estava aparecendo e já há uma certa resistência ao nome dele. Então, não é um casamento simples, mas na minha avaliação nasce muito forte, 107 deputados, 13 senadores, é uma força política muito grande, que eu acho que na eleição presidencial vai ter um peso muito forte. A grande dificuldade vai ser ter uma unidade para apoiar o mesmo candidato à presidência da República. E nisso depende muito de quem será o nome. Na minha avaliação, se for um nome como o Tarcísio de Freitas, por exemplo, há uma grande chance dessa federação apoiar o Tarcísio. Se for um nome diferente disso, vai ficar, na minha opinião, um pouco mais complicado. Mais uma pergunta, Dora? Sim, tenho. Você me pegou de surpresa, mas vamos lá. Tenho sempre pergunta para o Cristiano. Sempre quero saber quais são as análises do Cristiano. Olha só, Cristiano, a gente tem uma proximidade agora aí muito evidente do presidente Lula com os presidentes da Câmara e do Senado, né? Viajam juntos. O Mota hoje acabou de dar uma vitória para o governo, parcial, evidentemente, na questão da anistia. O Davi Alcolumbre recebeu esse crédito de confiança. Saíram os dois, claro, mais poderosos. Você acha que isso pode nutrir no governo a esperança
de que vai significar uma melhoria nas relações entre o Congresso e o Palácio do Planalto, ou isto seria mera ilusão? Olha, há uma melhora, sim, viu, Dora? Por exemplo, o governo, quando a Câmara era presidida por Arthur Lira, havia um certo distanciamento. O Pacheco era próximo do governo, mas agora está mais próximo, pelo menos, dessas duas lideranças do Congresso Nacional. E a gente vê essas duas lideranças do Congresso Nacional também tendo uma proximidade maior. Se veja que foi recuperado agora o entendimento, por exemplo, em torno das medidas provisórias, que na gestão do Lira não havia entendimento entre ele e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, melhora. E por enquanto, Dora, isso é muito bom para os três. O Lula, porque alimenta ali uma coordenação política melhor, mostra um desejo de participação maior nessa negociação política, uma crítica que o Lula vinha sofrendo bastante dos aliados, né? O Hugo Mota tem a chance de conduzir uma agenda positiva, como o caso do imposto de renda, e o Davi Alcolumbre, veja, emplacou o ministro das Comunicações e já está também com a possibilidade de emplacar alguns diretores de agências reguladoras. Então, é um jogo que ele está beneficiando todo mundo, mas que a manutenção dessa proximidade, dessa relação, Dora, isso pode eventualmente ser desfeito com o processo eleitoral do próximo ano. Então, um casamento com data marcada, provavelmente para acabar. Mais uma questão, Kobayashi? Sim, eu gostaria de perguntar para o Cristiano como é que ele avalia agora o poder de reação da oposição diante da medida do Hugo Mota, que resistiu à maioria das assinaturas dos parlamentares, dos deputados federais. Kobayashi, a oposição está isolada, e aí leia-se basicamente o PL, né? O fato desse requerimento ter as assinaturas não quer dizer que necessariamente os líderes eles patrocinaram isso. Essa dificuldade dessa negociação com o Congresso, de ter que ser feita essa negociação no varejo. E aí mostra a dificuldade do governo de muitas vezes atuar. Então, a oposição nesse momento está isolada, ela não tem apoio institucional para seguir nessa agenda, vai tentar insistir na agenda no discurso, mas o poder dela é bastante limitado. Agora, o que não sai abalado disso, como eu acho, é o prestígio eleitoral ainda do ex-presidente. Isso permanece. A gente ainda vê nas pesquisas de opinião que a popularidade do ex-presidente permanece em alta e ele continuará sendo um eleitor e um cacique ali muito forte para definir quem que vai ser o candidato em 2026 nesse campo bolsonarista. Perfeito. Cristiano Noronha, nosso entrevistado, cientista político, vice-presidente da Arco Advice. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Bom trabalho, até a próxima. Até a próxima. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado.